A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos, que Deus os abençoe. Eu sou o pastor Alain Michel, estou na segunda parte do estudo sobre Apocalipse, tá certo? E nós vamos continuar ainda hoje falando sobre os princípios das dores. Se você observou, se você está acompanhando esse estudo, na primeira parte, nós falamos sobre a geração da figueira, né? A geração em que Jesus disse que passariam os céus e terra, mas as palavras dele não haveriam de passar, e que ele também estaria às portas, como fala a partir de Mateus 24, a partir do versículo 31, tá certo? Então, eu quero convidar você a ler mais um trecho da palavra do Senhor. Está escrito em Mateus 24, no versículo de número 4, diz assim, Mateus 24, versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Mateus 24, versículo 4, Jesus ele dá um alerta, ele diz assim, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Por que Jesus estava dizendo isso? Havia uma preocupação dele em relação ao evangelho, o evangelho que seria pregado a todas as nações. Ele disse que muitos venderiam a palavra, muitos seriam enganadores da palavra, ou seja, iriam fazer com que essa palavra fosse pregada de forma errônea, fosse falsificada. Você sabe, às vezes existe a questão do dinheiro falso e o dinheiro verdadeiro, né? E você olha, os dois se parecem muito. A olho nu, talvez você não consiga detectar aonde está a falha. Mas quando você vai pesquisando e vendo os detalhes, você consegue ver que uma nota é verdadeira e uma outra nota ela é falsa. Assim é no Evangelho. São os detalhes que vão demonstrar justamente quem está pregando a verdadeira palavra da parte de Deus. Mas escute isso aqui. Ele diz, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganariam a muitos. Ou seja, nesses últimos dias, tá? No princípio das dores, ele falou também que viriam falsos cristos, falsos profetas, tá? Pessoas se auto-intitulando o Filho de Deus, e essas pessoas iriam dizer que era para deixar de seguir ao verdadeiro Cristo e começasse a seguir a eles. Eles se auto-intitulariam filhos de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Aqui no Brasil tem gente que se intitula o próprio Cristo, tá? Tem outros lugares também, em Roma, nós sabemos que tem gente que se intitula o próprio Filho de Deus. Está escrito lá, né? Vicário vis filii Dei, substituto do Filho de Deus. Então nós temos que estar atentos a todas essas questões e quem são essas pessoas. Outra coisa ele diz aqui no versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Tem muita gente preocupada, dizendo, é o fim das coisas, acabou agora. Não, ainda não acabou.
Jesus ele disse, olha, isso é só o princípio das dores, o início das dores, é quando tudo começa, tá? São quando as coisas, as dores começaram agora. Ele disse, vocês vão ouvir de guerras. Se a gente for observar, 1914 a 1918 foi a Primeira Guerra Mundial. 1939 a 1945, a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas vai vir também uma terceira guerra, que a Bíblia fala no livro de Apocalipse, que é a guerra do Armagedon, que haverá uma guerra, né, entre dois países que representam blocos, que seria a guerra de Gog e Magog. Mas é interessante nós notarmos aqui que ele disse, olha, vocês vão ouvir de guerras, vão ouvir de rumores de guerras. Nessa geração de 1948 até agora, até 2020, quantas vezes nós ouvimos de guerra, né? Quantas vezes nós ouvimos os rumores que haveriam guerras, que nação ia se levantar contra a nação. Nós ouvimos vários rumores e ele disse, olha, vocês vão ouvir rumores de guerras, rumores também de nação contra nação, mas isso tudo não é o fim. Ele disse, não se assustem. Mas ele diz assim ainda mais, olha, porque haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aí ele diz mais no versículo 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Meus amigos, o que está acontecendo com essa pandemia no Covid-19? A mídia, ela tem dito que um vírus, né, que veio por intermédio dos morcegos lá na China, aos arredores de Wuhan, essas pessoas, os chineses, comiam esses tipos de animais, cobra, morcego, né, rato e tantas outras coisas, e através desses animais, o vírus passou para o ser humano. E de lá foi se espalhando para Japão, Coreia do Sul, outros países e veio até a nós. Mas o que nós sabemos é que a verdade não é essa. Esse vírus, ele foi fabricado, nós acreditamos que esse vírus foi fabricado em laboratório, que é uma arma biológica para matar pessoas, tá? Se nós formos observar em Mateus 24, aqui diz, olha, no versículo 6, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Quantas pessoas têm morrido ao redor do mundo? Pastor, mas qual é o interesse de quem matar quem? Por que matar as pessoas? Existem famílias que são poderosas nos Estados Unidos e em alguns outros países que são chamados de Illuminatis, tá? Existem também outras famílias dentro do grupo de Illuminatis, que é uma seita satânica, que eles justamente se uniram para destruir a economia no mundo. E para isso foi necessário que houvesse, tá, o espalhar desse vírus, para que vidas pudessem morrer, a economia fosse quebrada nos países e eles que detêm o poder e muita condição financeira, eles viessem comprar as ações, comprar os imóveis, comprar as indústrias, porque tudo ia ficar mais barato e tudo ia despencar. Então, eles fizeram isso com dois intuitos: matar muitas pessoas e também quebrar a economia dos países, porque assim eles viriam e compravam tudo isso, tá? Então, quem são essas famílias? São os Bilderbergs, são os Rockefellers, né? O Jorge Soros. Tudo isso eles trabalharam em comum, justamente com o Foro de São Paulo, para destruir
parte da humanidade, faz parte da ideologia deles, satânica, destruir a humanidade, restar poucas pessoas no mundo e assim também eles comprar tudo aquilo que estivesse mais barato no mundo e dominar o mundo através dos seus governos e do seu poder financeiro. Então a Bíblia nos ensina aqui que tudo isso é só o princípio das dores. Então nós sabemos que o Covid-19 é uma arma biológica, tá certo? Que foi liberada no mundo para que houvesse esse caos, essa destruição, esse pânico. E a mídia, por sua vez, não toda a mídia, mas parte da mídia, tem feito esse papel, causar esse medo, essa dúvida, esse terrorismo, esse pânico, para que as pessoas fiquem desesperadas. E a Bíblia fala assim: serão atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quem vão ser os odiados aqui? Serão o povo de Deus, aqueles que servem a Deus, as igrejas de Cristo espalhadas pelo mundo. Se você for ter ideia, existem senadores e deputados que não querem que a igreja abra tão cedo, que vinha se abrir lá para dezembro. Tem vereadores aqui na cidade de Ilhéus que não quer que as igrejas abram, e assim prefeitos, governadores que não quer que as igrejas se abram. Sabe por quê? Porque eles têm raiva da igreja, eles têm ódio da igreja. Por que eles odeiam tanto? Porque nós falamos de Jesus, porque nós salvamos vidas. As pessoas deixam de ser manipuladas, deixam de beber, de fumar, de roubar, de fazer coisas ilícitas e começam a fazer a coisa certa. Só que o sistema maligno, ele é tão macabro, ele é tão do inferno, que eles querem que esse sistema continue funcionando. Então as pessoas deixam de servir esse sistema maligno para servir agora um Deus verdadeiro. Então eles ficam assim desesperados, eles não veem dessa forma como nós vemos. E tem também a parte em que a igreja faz um belíssimo trabalho social, tem um excelente papel social, fundamental na sociedade e que é um dos melhores. Então eles também ficam desesperados. Então eles não querem, eles têm raiva da igreja, né? Da igreja de Cristo. Então aqui diz assim, olha, nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está dizendo que no momento em que tiver o princípio das dores, vai haver um esfriamento da igreja, tá? Muitas pessoas vão deixar de orar, de jejuar, de ler a palavra, de pregar a palavra, de ir na igreja. E vai haver esse esfriamento por causa da iniquidade, por causa do pecado, tá? Então tome muito cuidado, você que está me ouvindo através desse vídeo, para que você não esfrie. Em Apocalipse diz, se você for, tá, morno, eu vou te vomitar. Antes seja frio ou quente, tá? O frio a gente sabe que não entra no céu. O quente, o fervoroso, esse vai entrar no céu. E morno, ele diz, olha, eu vou te vomitar. Então toma muito cuidado, tá? E a Bíblia diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ele disse que era necessário que nós perseverássemos até o fim. O Senhor Jesus disse que você deve ficar firme, que você deve ficar na rocha, tá? Que você precisa ficar do lado dele, perseverar, lutar, porfiar por entrar pela porta estreita, justamente para quê? Para que você herde a salvação. E ele disse aqui, o Senhor Jesus, que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e depois
só depois virá o fim. Existe a janela 10 por 40, que são aqueles que os cristãos eles falam que são os lugares de pior acesso para o evangelho, lugares que são fechados, aonde há resistência, países aonde a palavra de Deus ela não pode entrar. Nesses lugares também terão que ser pregados e Deus pode nos enviar, tá certo? Deus te abençoe. Fica aqui com a segunda parte desse estudo. Amanhã nós teremos a terceira parte também desse estudo e nós vamos falar sobre a volta de Cristo, tá bom? Falamos sobre a geração bíblica, falei hoje sobre o princípio das dores e amanhã eu vou falar sobre a volta de Cristo, o arrebatamento. Deus abençoe meus amigos, um grande abraço, a paz do Senhor.